Fala galera, hoje a gente vai começar a falar um pouco mais sobre circuitos com diodos dentro dessa nossa série sobre diodos que a gente tem aqui no canal, beleza? E eu vou começar falando sobre um circuito que talvez vocês não conheçam desta forma como eu vou apresentar, que é o detector de pico, beleza? Então, vamos lá. Fala galera, aqui é o professor Thiago de Oliveira do UFMG, esse aqui é o canal Eletrônica Geral, um canal dedicado ao ensino de eletrônica de forma profunda, mas ainda assim didática. E a gente vai começar falando sobre circuitos com diodos, analisando o detector de pico, que é um circuito bastante interessante, ele é utilizado neste exemplo que eu vou dar aqui para vocês, mais em processamento de sinais, e a gente vai ver quando que a gente pode utilizar os problemas dele, beleza? Mas antes, se você já é inscrito no canal, deixa aquele like, ajuda demais na nossa divulgação. Se você ainda não é inscrito no canal, então vê o vídeo até o final, se você aprendeu alguma coisa, aí sim você deixa um like, se inscreve no canal e ativa as notificações para saber quando eu posto novos vídeos, beleza? Então vamos lá. Então galera, o detector de pico é um circuito bem simples, aqui eu estou mostrando um exemplo dele. Então, basicamente, ele tem o quê? Um sinal de entrada que tem que ser alternado. Aqui eu estou dando um exemplo de onda senoidal, mas, como eu comentei, né, é um circuito que a gente pode utilizar em eletrônica analógica de baixo sinal, então eu posso ter qualquer tipo de sinal ali, uma onda triangular, quadrada, variável, qualquer coisa. Mas tem que ser um sinal alternado na entrada. Eu tenho um diodo conectando essa forma de onda a um capacitor. E é só isso, beleza? Como que ele funciona? Então vamos pegar aqui um exemplo, vou desenhar aqui o oscilograma de uma onda senoidal, beleza? A tensão de pico aqui não importa muito, mas ela tem que ser maior do que 0,7, bem maior do que 0,7 na verdade, para que a queda de tensão no diodo não seja muito importante no funcionamento do circuito. Então, para a gente entender o funcionamento do circuito, vamos imaginar que o capacitor está inicialmente descarregado com tensão zero. Então, na hora que eu tiver na minha tensão alternada de entrada um semiciclo positivo, e quando a tensão ficar maior do que o 0,7 do diodo, o que eu vou ver é o seguinte, é o capacitor se carregando com a tensão da fonte. Quando eu chegar perto ali do pico da tensão da fonte, acontece uma coisa interessante. Nesse momento a tensão VO é igual à tensão de pico da fonte, eu vou representar dessa forma aqui, VS pico, beleza? E a tensão da fonte começa a cair, né? Só que o capacitor agora não pode se descarregar, porque se ele for tentar se descarregar sobre a fonte, o diodo bloqueia. E não tem carga do outro lado para ele se descarregar. Então o que acontece? Ele mantém a tensão de pico durante um tempo mais longo, né? Obviamente, se eu tiver algum tipo de autodescarga nesse capacitor, e normalmente eu sempre tenho, a cada semiciclo positivo eu vou recarregar esse capacitor, então a ideia é que essa tensão fique fixa na tensão de pico da fonte de entrada, beleza? Então é por isso que ele é chamado de detector de pico, porque ele mantém essa tensão. Bom, vamos tentar ver agora no simulador o funcionamento um pouco mais prático disso aí e alguns problemas que podem surgir desse circuito, beleza? Bom, então aqui eu montei no LT Spice, né, uma versão do nosso detector de pico, né? Estou usando aqui uma senoide de entrada de 10 volts de pico 1 kHz, um diodo, um N4148, que é um diodo de sinal bem rápido, e um capacitor aqui de 10 nanofarads. Você pode se perguntar como é que eu dimensiono esse capacitor, daqui a pouco a gente vai chegar nesse detalhe, mas por enquanto vamos usar qualquer valor de capacitor, beleza? Então vou aqui simular o nosso circuito. Bom, e aí a gente tem o seguinte, aqui está a nossa tensão de entrada, vocês podem ver aqui uma senoide de 10 volts de pico, né? Como a gente comentou, o capacitor ele vai, no primeiro momento aqui, se carregar com a tensão da senoide, né? Depois, quando ela atinge o pico, ele fica constante no pico. Aqui tem uma pequena diferença por causa da queda de tensão aqui do diodo. Não é exatamente 0,7, é uma coisa próxima de 0,7, eu acho que aqui está em torno de 0,4, tá? Mas aqui a gente tem, então, o capacitor segurando a tensão de pico, como a gente comentou, beleza? Bom, uma coisa interessante é ver qual que é a tensão em cima do diodo, né? Vamos pegar aqui um novo plot e vamos ver a tensão em cima do diodo. Vou pegar aqui diferencialmente. Então tá lá, a tensão em cima do diodo vocês podem ver que também é uma senoide, né? Obviamente vai ser a tensão de entrada menos a tensão de saída, mas vocês podem ver aqui embaixo que a tensão de pico reversa do diodo é de 20 volts. Por quê? Porque a tensão de entrada é de 10 volts de pico e a tensão de saída é a tensão no capacitor que está carregada com 10 volts, basicamente, né? Então vai ter momentos onde a tensão sobre o diodo vai ser a entrada, vai ser menos 10 volts, que é o pico negativo da entrada, menos 10 volts, que é a tensão de saída, isso vai dar menos 20, ou seja, o diodo aqui tem que ser selecionado para suportar pelo menos 2 vezes a tensão de pico do sinal de entrada, beleza? Então essa é uma forma de você dimensionar esse diodo aqui. Como o circuito normalmente é utilizado em baixa potência, a corrente de diodo normalmente é muito baixinha, mas a tensão tem que ser observada nesse detalhe, beleza?
Agora, obviamente, esse circuito não é perfeito, né? Ele tem alguns problemas que a gente tem que tentar entender para saber utilizá-lo bem. Então vamos imaginar a seguinte situação, que o meu sinal de entrada aqui ele possa variar, ou seja, a tensão de pico dele varia de alguma forma ao longo do tempo. Então aqui eu coloquei em série com a minha senoide um pulso aqui só para variar a tensão. Vamos ver como é que esse circuito fica. Então vamos ver aqui a tensão de entrada. Vocês podem ver que eu tenho lá a minha senoide de 10 volts de pico, mas em determinado momento ela varia aqui, tem um glitch, né? Ela varia, sobe um pouquinho, vai lá para quase 15 volts, depois volta para os 10 volts de pico. Como é que fica a tensão de saída nesse caso? Olha só, né? De novo, no começo o capacitor se carregou com a tensão lá próxima de 10 volts, que é a tensão de pico da senoide. No momento desse transitório, a tensão sobe e fica lá próximo de 15 volts, mas depois a tensão de entrada volta para um patamar mais baixo e a tensão no capacitor não volta, ela fica constante no pico máximo que aquele sinal produziu. Né? Como a gente falou, isso é um detector de pico, né? O pico máximo foi aqui em cima. Só que se depois meu sinal ficar com uma tensão muito baixa, eu não vou saber instantaneamente qual que é a tensão de pico do meu sinal. Né? Isso é uma característica desse circuito, né? Que a gente tem que entender que é desse jeito que funciona, porque muita gente pode pensar o seguinte, olha, eu tenho um detector de pico, ele segura a tensão de pico do meu sinal, então ele vai acompanhar a tensão de pico independente do valor. Isso não é verdade. Ela vai segurar a máxima tensão de pico que aconteceu ao longo do tempo. Né? Outra questão é o seguinte, tá, eu estou considerando que o capacitor aqui ele está vazio, ou seja, ele não está conectado a nenhuma carga. Por que disso? Porque, como eu falei, esse circuito é pensado para ser um circuito de baixo sinal, não um circuito de processamento de sinais, e a ideia é que essa tensão seja medida depois por um circuito com altíssima impedância. Agora, vamos supor que exista uma carga aqui na saída desse circuito, ou seja, vamos imaginar que existe um circuito depois, um circuito de medição, esse circuito tem uma impedância de entrada que não é infinita, beleza? Aqui eu estou simulando com um K, poderia ser um valor maior, mas aqui é só para exemplificar. Bom, o que acontece agora se eu não me preocupar com o dimensionamento desse capacitor? Vamos simular esse circuito e ver como é que ele funciona. Bom, aqui a gente tem, de novo, nossa tensão, aqui a senoide bonitinha. Se a gente for ver agora a tensão de saída, percebe que eu só tenho a parte positiva. O que aconteceu com a tensão no capacitor? Ela se descarrega muito rápido na resistência, né? E aí eu tenho um retificador aqui, mas eu não tenho um detector de pico, que é o que eu gostaria que acontecesse. Bom, e aí vem a questão, como é que eu faço para dimensionar esse capacitor? Bom, nesse caso agora, onde o meu capacitor está conectado a um elemento que tem uma impedância que não é infinita, a gente já viu que tem um problema desse capacitor descarregar, a questão agora é como é que eu dimensiono o capacitor, né, para que esse circuito continue sendo um detector de pico, ou seja, continue mantendo a tensão de pico por um tempo mais longo, beleza? E a gente pode seguir uma regra de bolso, uma regra de projeto bem simples, que a ideia é o seguinte, vamos de novo desenhar aqui o oscilograma da nossa tensão de entrada e vamos ver o seguinte, olha, minha tensão de entrada, ela tem um período, beleza? Vamos imaginar que ela é periódica, né? Então ela tem um período, tranquilo? Para que eu consiga manter a tensão de pico de uma forma mais constante, com pouca oscilação, né, com pouca interferência da minha resistência de carga, o que eu posso fazer? Eu posso calcular a constante de tempo, né, o tal, que a gente sabe que é RC, formado pelo nosso capacitor em conjunto com a carga, né, com a resistência de entrada do meu circuito que vem depois, eu posso fazer com que esta constante de tempo seja muito maior do que o período da minha tensão de entrada, beleza? Quanto maior? Uma regra é a gente fazer tal ser maior do que 10 vezes o período, né, do nosso sinal. Então vamos pegar como exemplo a simulação que a gente fez. A gente tem uma frequência de 1 kHz, né? 1 kHz nos dá um período de 1 milissegundo, beleza? Então eu quero que o meu tal seja maior, ou igual no caso, né, a 10 milissegundos, que é 10 vezes isso aqui. Como eu estou considerando uma resistência de entrada de 1K, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu quero ter uma capacitância igual a 10 microfarads, beleza? 10 microfarads vezes 1K vai dar exatamente 10 milissegundos. Vamos testar isso no simulador? Vamos agora mudar o valor desse capacitor, como a gente calculou, para 10 micro, né? Que é o limite inferior dessa análise, para tentar voltar a ser um detector de pico. Vamos simular de novo o circuito. Beleza. Olha só, agora eu tenho uma ondulação de tensão, beleza? Só que ela fica bem mais próxima do pico da minha senoide. Então eu volto a ter um detector de pico, né? Só que com uma ondulação que a gente chama de ripple, né? Neste caso,
Se eu quero diminuir essa ondulação, se ela é um problema para mim, eu vou ter que aumentar esse capacitor, né? Esse aqui é um valor mínimo. Vamos supor que eu ainda aumente 10 vezes. Vou botar aqui 100 microfarads. Beleza. Se eu simular de novo, vocês podem ver que agora essa ondulação é muito menor em regime permanente, né? Eu tenho de volta um detector de pico. A questão é que agora o processo é um pouco mais lento. Vocês podem ver que para chegar nesse patamar final, eu demorei um ciclo do meu sinal de entrada, 2 ciclos, 3 ciclos. Aí eu entrei em regime permanente. Então demorei 3 ciclos do meu sinal de entrada para eu atingir, neste exemplo aqui, o meu regime permanente. Por quê? Porque agora eu tenho uma dinâmica muito mais lenta aqui na saída, mas para detecção de pico funciona muito bem. Beleza? Bom, como é que esse circuito agora vai se comportar, né, considerando que existe essa carga aqui, para essas situações onde a tensão de entrada varia? Vamos ver? Então eu voltei aqui para um circuito anterior, né, que tinha um glitch, né, tinha uma variação brusca aqui da tensão do sinal de entrada, e eu coloquei a minha carga aqui com os 10 microfarads. Beleza? Se a gente medir agora, o que vai acontecer? Eu vou ter aquela medição de pico com uma certa ondulação, com um ripple. Na hora que eu tenho a transição, ela acompanha essa transição, mas depois que o sinal cai, como agora o capacitor vai se descarregando na carga, eu tenho que lentamente eu volto a medir a tensão de pico mais constante, beleza? Essa dinâmica aqui depende, obviamente, da constante de tempo que eu dimensionei, né? De novo, se eu não quiser essa ondulação toda, eu posso aumentar esse capacitor aqui, vamos voltar lá para os 100 microfarads como exemplo, né? E aí eu vou ter agora um sinal um pouco mais constante, né? Vocês podem ver que na hora que eu tenho a transição, ele tenta manter a tensão máxima por um tempo maior, mas também essa tensão vai caindo gradualmente até voltar a medir a tensão de pico, beleza? Vocês podem perceber que nesse caso, quando tem uma carga aqui, essa medição ela é muito boa, ou é melhor, né? Quando eu tiver um sinal mais constante, né? Se eu tiver um sinal que varia o tempo todo, eu vou ter problemas para rastrear essa tensão de pico, porque ou eu vou ter uma situação onde eu vou ter que colocar uma capacitância muito grande, e aí eu vou manter a tensão de pico, né, daquele transitório por um tempo muito mais longo, ou eu vou ter que aceitar um ripple de tensão maior para poder rastrear um pouco mais rápido as variações de tensão de pico do meu sinal, né? Mas isso é uma característica do circuito, não é um defeito necessariamente, mas a gente tem que saber que isso acontece para a gente ter noção do que o circuito faz, beleza? Bom, outra variação interessante desse circuito é quando eu quero fazer uma detecção de pico negativo. O que eu tenho que fazer para modificar esse circuito e medir agora o pico negativo? Eu tenho que inverter o sentido do diodo. Então aqui eu inverti o meu diodo, vamos simular o circuito de novo, né? E vocês podem ver que a saída agora eu vou rastrear não mais o pico positivo, mas o pico negativo, beleza? Então tudo aquilo que a gente acabou de discutir para o circuito com detecção de pico positivo também vale para a detecção de pico negativo. Eu só tenho que inverter a posição do diodo, beleza? E é isso aí, galera. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar aquele like, ajuda demais na nossa divulgação. Se inscreva no canal, ative as notificações para sempre saber quando eu posto novos vídeos. E a gente se vê na próxima.